boa noite, Moçambique. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Team Saúde e Bem-Estar. Programa este que tem como principal objetivo trazer esclarecer, acima de tudo, algumas dúvidas dos nossos telespectadores quando se fala de algumas pandemias. E hoje não iremos fazer diferente, vamos falar do cancro da próstata. E para falarmos melhor acerca deste assunto, conto em estúdios com o Dr. Ladino Suade, que é médico urologista. Este que irá dar-nos alguns detalhes, irá dizer-nos quais os sintomas e quais os fatores de risco, acima de tudo, para que o indivíduo possa ter o cancro da próstata. E sem mais delongas, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado e obrigado também aos telespectadores. Exato. E para começar a nossa conversa, acredito que é importante definirmos a próstata. Afinal de contas, o que é a próstata e qual a sua função? A próstata é uma glândula constituinte do aparelho reprodutor masculino e ela fica localizada por baixo da bexiga e é atravessada pela uretra. Tem a função de produzir o que nós chamamos de suco prostático, que tem nutrientes dos espermatozoides. Portanto, os espermatozoides, quando são produzidos ao nível dos testículos, passam pelo canal deferente, pela vesícula seminal e depois, ao atravessarem a próstata, junta-se aos espermatozoides o suco prostático. Okay. Mas, para além dessa função, também produz outras substâncias, que é chamada de antígeno prostático específico, que tem a função de liquefazer o esperma. Ok. E quando uma pessoa tem um problema com a próstata, por exemplo, como o cancro, que iremos definir dentro de alguns instantes, pode não produzir espermatozoides? Os espermatozoides são produzidos nos testículos. O ter o cancro da próstata pode dificultar a reprodução, mas o homem continua a produzir os espermatozoides. Ok. E é importante também sabermos se os nossos telespectadores já ouviram falar de cancro, não é? Seja cancro da próstata ou mesmo o cancro da mama. E sem mais delongas, acompanhem a reportagem, a pequena reportagem, assim é que fizemos, onde questionamos os nossos telespectadores. Conhecem algum cancro? Que tipo de cancro já ouviu falar? Cancro da mama e cancro do próstata. Cancro do colo do útero, cancro do colo da próstata e cancro da mama. Tem 3 cancros que eu conheço: a próstata, cancro de mama e cancro do útero. Já ouvi falar de cancro de mama, cancro de próstata, cancro de útero. E já ouvi falar de cancro da mama, do útero, da próstata. Muito bem, tivemos aí algumas opiniões dos nossos telespectadores quando questionamos quais são os tipos de cancro que conhecem. E hoje o tema central está virado em torno do cancro da próstata. E nada melhor que definir, afinal de contas, o que é o cancro da próstata? Bom, talvez começar por definir o que é o cancro no geral. O cancro é o crescimento rápido e desorganizado das células de qualquer tecido animal. Okay. E o homem faz parte do grupo animal. Então, quando é o cancro da próstata, significa crescimento rápido e desorganizado das células da próstata. Como eu disse antes, que a próstata é uma glândula que tem células que produz suco prostático. Então, quando há alterações das estruturas celulares que vão fazer com que essas células se multipliquem rapidamente e desorganizadamente, aí estamos perante um cancro da próstata. Ok. E qual é a situação do cancro da próstata em Moçambique? Bom, não só em Moçambique, mas no mundo inteiro, o cancro da próstata é uma das patologias, é um dos cancros frequentes, ou o mais frequente no homem. E podemos dizer que a maior parte, é uma doença que tem certos fatores para o seu surgimento. Okay. Portanto, é uma doença do envelhecimento
que aparece só em homens de idade avançada. E tem como fatores não só a idade avançada, mas também a hereditariedade. Só desenvolvem cancro da próstata homens que, na sua maioria, tiveram parentes diretos com cancro da próstata. Ok. Portanto, diria que tem um fator hereditário, é uma doença do envelhecimento e só dos homens. Exato. Acredito que iremos dar continuidade quando se fala dos fatores de risco, porque acredito que os telespectadores precisam desta informação. E agora, quando se fala de homens a nível do nosso país, tem recebido muitos homens com esta doença? Com certeza que sim. Podemos dizer que em cada semana de trabalho, pelo menos, recebo 2 casos. Semanalmente. Sim, sim. E acredito que tem também estágios esta doença. Alguns podem descobrir logo no início e outros nem por isso. Quais são os estágios mais frequentes de pessoas que têm cancro da próstata, que têm recebido no hospital? Uma das orientações que se deixa é que qualquer homem que a partir dos 45 anos de idade deve frequentar pelo menos uma vez por ano a uma consulta de urologia, com o objetivo de se fazer rastreio do cancro da próstata. Isso em indivíduos que não têm nenhum historial familiar, tanto que não tiveram nenhum familiar com cancro da próstata. Para homens que tiveram familiares com cancro da próstata, se orienta que devem começar esse rastreio aos 40 anos. Então, o cancro da próstata é uma doença assintomática, portanto, sem sintomas. Começa a dar sintomas quando está na sua fase avançada. Estamos a falar do estágio mais avançado. Então, só se consegue diagnosticar cancro da próstata nos estadios iniciais em homens que fazem o rastreio regularmente. Ok. E só nessa fase inicial é que é possível fazer o tratamento curativo da doença. Agora, na minha prática clínica, na minha prática de trabalho, a maior parte dos casos que recebo é do estadio avançado. E a esses já é difícil ou não há como fornecer um tratamento curativo. Isto para dizer que a maior parte das pessoas que vão ao hospital num estado avançado, por vezes não conseguem obter a cura. Exatamente. Não conseguem obter a cura porque isso não é só para o cancro da próstata. Qualquer tipo de cancro, quando está no estadio avançado, a cura é quase impossível. Então, por essa razão, se orienta que no caso do cancro da próstata é imperioso que se faça o rastreio anual a partir dessas idades que eu referi. Exato. Tomem atenção, homens que estão neste momento ligados ao programa, porque só poderão saber se têm ou não o cancro da próstata no estado inicial, se forem fazer as consultas anualmente. E falou aqui que somente as pessoas com idade avançada é que podem ter esta doença. Os jovens de 30, 20 e poucos anos não podem de jeito nenhum ter o cancro da próstata, mesmo que tenham tido familiares que já tiveram esta doença? Bom, é raríssimo acontecer esta doença nessas idades. É por essa razão que se define como sendo uma doença do envelhecimento. Okay. Mas a sua frequência é a partir dos 50 anos para diante. Razão pela qual se orienta o rastreio a partir dos 40 a 45 anos. Okay. Então, nem a literatura, nem eu nunca vi indivíduos com menos de 40 anos com cancro da próstata. Ok. E existe um tempo determinado, um tempo específico para que uma pessoa fique, por exemplo, na fase inicial do cancro da próstata, por exemplo, 5 anos. A pessoa pode viver 5 anos enquanto já tem este cancro ou não é possível chegar a esta fase? Como disse na definição, o cancro é multiplicação desorganizada das células. Portanto, se a célula começa a se multiplicar hoje, quanto mais tempo passa, o cancro vai crescendo, porque ela inicia sempre de uma célula. Então, quanto mais tempo passa, a lesão tumoral
vai crescendo e até pode sair da estrutura inicial, nesse caso da próstata, e invadir outras estruturas circunvizinhas. Ok. Então, estadio inicial, para o caso do cancro da próstata, chamamos ou consideramos quando ainda está confinada a uma parte da próstata. Ok. Porque uma das metodologias de tratamento é a cirurgia, que consiste em remoção da próstata toda. Então, ela vai sair junto ao tumor, junto ao cancro. Mas isto não pode prejudicar de uma ou de outra maneira este indivíduo ao remover a próstata? Bom, pode ter algumas complicações, pode ter. Está descrito que cerca menos de 5% podem ter, portanto, dos doentes operados em que se retirou a próstata, menos de 5% podem ter algumas complicações, como, por exemplo, impotência, podem ter complicações como incontinência ou perder urina sem conseguir controlar, mas é numa percentagem menor. Ok. E existe também a vasectomia, que é uma pequena cirurgia, quando se fala de métodos anticonceptivos, para que o homem não possa fazer filhos. E a vasectomia pode ser também um dos fatores de risco para que o indivíduo possa ter cancro da próstata ou é um mito? Isso é um mito, portanto, não constitui fator de risco para o aparecimento do cancro da próstata. São fatores de risco majores para o cancro da próstata, como disse, a hereditariedade, portanto, o indivíduo que já teve familiares que tiveram, o ser homem e o ser idoso. É por essa razão que se diz de que não há como prevenir ter o cancro da próstata. Só podemos diagnosticar cedo para tratar. Exato. Ser homem, de uma ou de outra maneira, acaba por ser uma desvantagem. Mas é só irem ao médico uma vez por ano que com certeza conseguem diagnosticar esta doença. E há como identificar alguns sinais que sejam sintomas desta doença ou é uma doença silenciosa? Como disse numa das fases, o cancro da próstata é assintomático, o que significa que não tem sintomas. Só começa a ter sintomas na sua fase mais avançada. O que acontece? Na estrutura ou na massa prostática, ela inicia, por exemplo, no meio e vai crescendo. Como a uretra passa por meio da próstata, quando o tumor começa a invadir a uretra, então começam a aparecer sintomas que nós chamamos de sintomas obstrutivos, que são sintomas em que dão dificuldade para urinar. Esse homem começa a ter dificuldade para urinar, tanto para poder eliminar a urina da bexiga precisa de fazer força, pode ter sangramento na urina, pode ter dores, dor óssea, se o cancro tiver passado da próstata para outras estruturas, até os ossos, mas são as tais fases avançadas em que só nós podemos fornecer um tratamento paliativo. Isto para dizer que inicialmente não existem estes sintomas? Não, inicialmente não tem sintomas, razão pela qual o melhor método, ou a melhor forma para se chegar ao diagnóstico é em homens que fazem rastreio, que vão anualmente à consulta, mesmo sem ter nenhum sintoma. Ok. Nem sempre temos que ir ao hospital quando temos sintoma de uma doença, né? Temos aqui o caso específico do cancro da próstata, que é obrigatório para aqueles que querem diagnosticar cedo esta doença, devem fazer anualmente. E para aqueles homens que não fazem, queremos deixar ficar esta dica. E para aqueles que, para aquela pessoa que tem sinais de cancro da próstata, o que deve fazer a posterior? Se já tem sinais, sintomas, não há dúvida que há de ir a uma unidade sanitária e vai ser orientado até chegar a um urologista. O urologista vai fazer o diagnóstico e vai desenhar a conduta, porque o cancro da próstata tem várias modalidades de tratamento, dependendo do estadio em que o doente estiver. Portanto, mesmo estando na fase avançada, a medicina faz algo pelo doente. Portanto, pode atrasar a evolução da doença. Okay. Existem medicamentos, existem também cirurgias em que se podem fazer, não para tirar a próstata, mas para intervir ao nível do testículo. Algo que não havia referido, o cancro da próstata é considerado
hormonodependente, quer dizer, depende de uma hormona, depende da hormona masculina, chamada testosterona. E a testosterona é produzida nos testículos. Ok. Então, nesses homens em que chegam numa fase avançada, com a doença numa fase avançada, existem medicamentos que podem interferir com a ação dessa testosterona. É como se fôssemos a pôr o cancro com fome, portanto, sem alimento. Esses medicamentos são caríssimos. Ok. E quando não é possível tê-los, então faz intervenção ao nível testicular para impedir que os testículos produzam testosterona, que é a hormona que alimenta o cancro da próstata. Então, independentemente da fase em que o doente estiver, vale a pena ir à consulta, porque vai ter alguma conduta que o poderá ajudar. Pode não ser para... viver por mais tempo, se calhar. Exatamente. Para prolongar a esperança de vida. Ok, o que é muito interessante. E muitos homens pouco dirigem-se, não é, ao hospital para fazer estes diagnósticos. E tem também aqui o toque retal, que acredito que é uma das coisas que faz com que muitos tenham receio de ir ao médico para diagnosticar o cancro da próstata. Em que consiste o toque retal? Realmente, esse é um dos medos, entre aspas, que os homens têm de serem examinados pelo toque retal. Talvez começar por falar da localização da próstata. A parte de trás da próstata é revestida pela parede anterior do reto. Portanto, a parede anterior do reto tapa a parte posterior da próstata. Então, quando se introduz o dedo no reto, conseguimos palpar a próstata, conseguimos sentir. Assim como, por exemplo, quando um ginecologista põe a mão no baixo ventre, conseguem palpar o útero, não é? Então, é um sistema similar. Então, o que acontece? Quando a próstata é normal, ela é lisa e é elástica. Okay. Então, nós sentimos pelo toque que essa próstata é normal, porque tem a superfície lisa e é elástica. Quando tem cancro, porque a maior parte dos cancros, acima de 75%, iniciam na superfície da próstata. Então, o cancro vai criar irregularidade da superfície, cria nódulos. Então, nós conseguimos palpar os nódulos, sentimos de que essa próstata tem uma superfície irregular e esses nódulos de cancro são duros, pétreos, têm característica de uma pedra. Então, nós sentimos isso. Então, quando nós sentimos, suspeita, portanto, é uma suspeita através dessa informação dada pelo dedo de que esta próstata deve ter cancro. Não dá para fazer rotular esse indivíduo depois do toque retal de que tem cancro da próstata. Dá para levantar suspeita. A partir daí, avançamos com o estudo. E o passo seguinte, se encontrarmos esses sinais, fizemos a biópsia da próstata. Portanto, através de agulhas próprias, vamos até ali onde nós sentimos a irregularidade, onde sentimos o nódulo e extraímos uma pequena porção. E o laboratório da anatomia patológica, portanto o anatomopatologista, vai fazer estudo e vai nos dizer se as células contidas naquela peça que nós extraímos têm cancro ou não têm cancro. E se tem cancro, em que estadio está. Ok, é um processo. É um processo, exatamente. E muitos homens têm medo deste processo. E quanto tempo em média dura este processo de verificação se tem a pele lisa, elástica, a próstata assim é que é, lisa e elástica? Bom, acho que pelo menos as mulheres já devem saber quanto tempo dura um toque vaginal. É uma coisa de segundos. Rápida. É igual. Ok. Sim. Está aí, homens. Pusemos o dedo, sentimos e retiramos. Okay. É uma questão de segundos, quando muito 1 minuto. Alguns segundos ou mesmo 1 minuto? No máximo. Acredito que não tem nada que possa impedir a si, homem,
de visitar, não é, o hospital para poder fazer este diagnóstico do cancro da próstata ainda cedo. E esse é chegado o momento de conferirmos o nosso primeiro e último intervalo e voltaremos para conversar consigo. Poderá sim interagir conosco, fazer algumas questões, todas as questões possíveis ao nosso convidado quando se fala do cancro da próstata, que acredito que ele terá o enorme prazer de responder. Vamos agora conferir o nosso intervalo. Voltamos já.